Bom dia, turma. A nossa aula de hoje é a de História, a aula de número 3, o capítulo 2, e nós vamos falar sobre um novo assunto, as cidades e as pessoas. E dentro desse novo assunto, nós vamos abordar a diversidade começa em casa, as diferentes famílias brasileiras, a cidade é feita de pessoas diferentes, a diversidade da cidade de São Paulo, Joinville também tem diversidade, as diferenças encontradas e respeito à diversidade. Então, esses serão os assuntos que nós vamos abordar. Então, aqui, a diversidade começa em casa. Aqui nós vamos entender um pouquinho por que a prof colocou essa frase que a diversidade começa em casa. Então, na família, não é sempre que todos gostam dos mesmos filmes, das mesmas comidas, músicas e jogos. Além dessas diferenças, ainda temos as características físicas, como altura, modo de agir, e ainda temos muitas outras. No entanto, respeitamos o jeito de ser de cada um para vivermos em harmonia, nossa família. Essa diversidade também acontece no Brasil, como veremos a seguir. Então, aqui no Brasil nós temos diferentes famílias brasileiras. Aqui eu coloquei várias famílias brasileiras e eu coloquei família brasileira porque se estão no Brasil, todos são brasileiros, independente da cultura, que a pessoa tem, independente de onde ela veio. Então nós vamos começar ali da família indígena, No Brasil nós temos várias tribos indígenas. E mesmo eles utilizando, que para nós parece que eles utilizam roupas parecidas, eles possuem culturas diferentes. Nem toda a tribo indígena é igual a outra, possui a mesma cultura, fala a mesma língua. Então, cada um tem as suas características e isso tem que ser respeitado. Aí, aqui nós vamos falar sobre uma família angolana, brasileira, e uma família de haitianos, Mesmo eles tendo a mesma cor de pele, eles vêm de lugares diferentes, e a cultura também é diferente e o idioma é diferente, Mas todos estão no Brasil e com certeza tem diferenças, Tem valores na família deles que é diferente dos nossos. E aí, como a prof sempre vem falando, é necessário respeitar a cultura de cada um, porque até dentro da casa da gente, cada família, mesmo morando no mesmo bairro, na mesma cidade, é diferente a cultura de cada um dentro de casa também. Nós temos a cultura do Brasil, mas cada um tem a sua cultura também dentro da sua casa, a sua maneira de agir, o seu jeito de ser. Gosta de determinado tipo de música e isso tem que ser respeitado, não só dentro de casa, mas também no Brasil, na nossa cidade. Agora aqui nós vamos ver as diferentes famílias brasileiras, vamos continuar aqui. E aqui nós temos uma família de alemães e de italianos. E como nós podemos ver, possui a mesma cor de pele também, E os alemães e os italianos utilizam vestimentas completamente diferentes, têm cultura completamente diferentes, E eles moram no Brasil, Moram em determinados lugares, em Santa Catarina tem bastante, alemães, Também tem italianos, mas tem algumas partes do Brasil que tem mais, E a gente, mesmo assim, eles fazem as festas culturais, nós temos que respeitar essa cultura, deles, assim como eles também respeitam a nossa, E é interessante, porque quando a gente passa a conhecer a cultura de outras pessoas, a gente passa a respeitar essa cultura, a gente passa até a gostar, por exemplo, quem não gosta de uma comida italiana, Quem não gosta das comidas dos alemães, E aqui, no final, nós temos aqui a família japonesa brasileira, E os japoneses, muitas vezes as pessoas confundem eles com os chineses, Pra gente, a gente olha e acha que é tudo igual. Mas eles têm as suas características, cada um vem de um lugar, O japonês vem de um lugar, os chineses vêm de outro, E cada um fala um idioma diferente, a alimentação é diferente, E os japoneses geralmente é em São Paulo que se concentra a maioria dos japoneses, mas a gente também encontra em outros lugares do Brasil, Agora aqui falando de culturas entrelaçadas. Todos esses povos e muitos outros, que nós falamos agora,
contribuíram para a diversidade cultural existente no Brasil e também contribuíram para o desenvolvimento do país. Devemos respeitar o jeito de ser de cada um deles, assim como eles também devem respeitar o nosso jeito de ser, pois nossas culturas estão entrelaçadas, ou seja, misturadas. Agora aqui as culturas nos estados, né? Porque essa cultura vai, né? Cada estado tem a sua. Então, e essa mistura de cultura acontece entre todos os estados do Brasil, né? Pois pessoas mudam de um estado para o outro e também de uma cidade para outra. E geralmente procuram cidades maiores para morar. E por esse motivo, as cidades têm uma maior diversidade cultural, como veremos a seguir. Aqui nós temos a imagem de uma cidade, aqui nós temos uma imagem de pessoas, né? E aqui nós estamos falando as cidades e as pessoas. Nessa imagem nós podemos observar que tem ali 5 pessoas e cada uma é diferente da outra. Cada uma com seu jeitinho de ser, com suas características físicas. Uma está lendo, a outra está ouvindo música, as crianças estão brincando. Então cada uma tem o seu jeitinho de ser. Dessa imagem agora nós vamos falar aqui nessa página agora aqui, ó. A cidade é feita de pessoas diferentes. Vocês podem ver na página 18 do livro de história, né, que é aquela imagem que eu mostrei, fala que existia uma cidade onde viviam seres bem especiais. Todos, mas todos mesmos, tinham um jeito singular. Nenhum deles se parecia em nada com os outros. Eram cada um à sua maneira, únicos e preciosos. Aí eu destaquei ali singular para mostrar para vocês que singular, essa palavrinha significa que tem um jeito próprio de ser. Que cada pessoa que é singular, ela tem um jeito próprio de ser. E aqui, nós vamos falar aqui, ó, a cidade é feita de pessoas diferentes. Continuando também o assunto, né? Aqui a gente fala assim, ó. Durante um passeio por qualquer cidade do Brasil, é possível perceber a diversidade de pessoas que nela convivem. São crianças, jovens, adultos e idosos, que com seus diferentes jeitos de ser, formam uma cidade. Muitas pessoas moram na mesma cidade desde que nasceram, mas as cidades também são feitas de pessoas que chegam de outros lugares, né? Aí aqui, isso aqui está na página do livro de vocês, tá? Aí aqui, ó, muitas pessoas saem da zona rural e vão para as cidades para escapar da seca, do desemprego e de outros problemas que acontecem no campo. Agora aqui nós também temos, há pessoas de outros países que chegam a uma cidade por causa de algum problema grave que está acontecendo onde moram, como uma guerra. E aqui há famílias que escolhem uma cidade maior para morar em busca de melhores oportunidades de trabalho, estudo ou até mesmo de lazer. Continuando aqui, nós vamos falar sobre a diversidade de São Paulo. Né? Por que a diversidade da cidade de São Paulo? Porque como é a maior cidade do Brasil, é um destino escolhido por muitas pessoas para morar à procura de emprego, de estudo, né? E todos os fatores que nós vimos anteriormente. Então ali, ó, as pessoas foram para São Paulo em busca de oportunidade, trabalho nas indústrias e empresas que surgiram na cidade. São Paulo é considerada uma das cidades brasileiras que tem a maior diversidade cultural. Entre as opções de lazer para os moradores, a cidade oferece centros de comércios, os parques e os cinemas. Os museus também são uma das opções culturais da cidade. E São Paulo não fica atrás. É a cidade do Brasil que mais possui museus. As pessoas do campo, de outras cidades e até de outros países se mudam para as cidades em busca de melhores condições de vida, sendo São Paulo um dos destinos preferidos, misturando a cultura da cidade com a cultura de imigrantes de vários países e também com a cultura de outros estados, cidades e até pessoas vindas do campo. Ali eu destaquei ali, ó, imigrante, para vocês verem o que significa imigrante. Imigrante é a pessoa que passa a viver em um país diferente daquele que nasceu, tá? E essa leitura aqui vai proporcionar a vocês fazer a atividade 3 da página 24. Então, todas as respostas estão aqui nesse texto, tá? Quando vocês forem fazer essa atividade lá na página 24, as respostas estão nesse texto que a prof. leu. Agora aqui nós vamos falar, a cidade é feita de pessoas diferentes. A prof. sempre está falando isso aqui?
Porque é assim, na casa da gente é assim, todos são diferentes, né? Apesar de ser da mesma família, tem características diferentes. Então, a cidade não é diferente. E aqui, como a gente está falando da diversidade da cidade de São Paulo, vamos falar aqui sobre um evento cultural que acontece em São Paulo, no bairro da Liberdade. Esse bairro é chamado bairro japonês, né, em São Paulo, porque lá moram muitos japoneses e lá eles fazem as festas culturais deles, como você está vendo aqui, a imagem de uma festa cultural do japonês. E aqui ao lado é um desfile, chama a Marcha dos Imigrantes em São Paulo. E essa Marcha dos Imigrantes é feita pelos bolivianos para comemorar a cultura deles, né? Então isso é comemorado lá no país deles e eles trouxeram para o Brasil. E em São Paulo eles liberam um dia lá nessa rua para ser feito essa marcha, né? Em comemoração. Então isso significa respeito à cultura, né? Porque a cidade de São Paulo podia falar, não, os japoneses não vão fazer nada de festa da cultura deles aqui e nem os bolivianos, mas isso não acontece, isso significa respeito às diferenças, né? Aqui nós vamos falar de Joinville. Joinville também tem diversidade. Assim como São Paulo, Joinville também possui uma grande diversidade cultural, pois muitas pessoas de outras cidades, estados e de outros países vieram morar aqui. E devemos respeitar o jeito de ser dessas pessoas, pois assim como é diferente para os joinvilenses, também é diferente para elas, né? Aí aqui nós podemos ver as diferenças encontradas quando uma pessoa muda de um lugar para o outro. Então essa diferença pode estar na maneira de falar, né? Pode ver ali, ó, você está gostando da cidade? Pode repetir? Ele perguntou, porque ele não entendeu direito o que ela falou, porque ela fala de uma maneira diferente, né? E aqui do lado também nós podemos encontrar diferenças na alimentação. Que tal um pato no tucupi? Nunca comi, o outro respondeu, porque ele foi para um lugar onde ele não conhece, né? Esse tipo de alimento, né? Esse alimento é do Pará. Aí aqui, nas condições do tempo também. Como é frio aqui, ó, pode ver que a menininha está morrendo de frio e a outra não está com esse frio todo, porque provavelmente ela veio de um lugar mais quente, né? E aqui ao lado aqui, no modo de viver das pessoas também tem essa diferença, porque ali está falando assim, ó, no sítio eu usava o fogão a lenha para esquentar a comida e aqui está usando o micro-ondas, né? Então já mudou o jeito de vida dele. E aqui eu vou falar sobre o respeito à diversidade. Né? Como vimos nos quadrinhos, que cada pessoa tem um jeito de ser, pois vem de um local onde a cultura é diferente, né? E também no filme, né? Assim como nos filmes que foi passado para vocês assistirem, que mostra a existência de culturas com valores diferentes, né? Mas se nos dermos a oportunidade de entender e conhecer o valor de cada uma, o respeito, a diversidade é construído e até novas amizades podem surgir, tá? Então essa foi a nossa aula de hoje. Aqui a prof colocou as referências, porque como eu falo para vocês, tudo que as imagens que que nós colocamos aqui, que é pego de internet ou algum assunto que você achou interessante, nós temos a obrigação de referenciar, de falar de onde que foi tirado, porque aquilo ali não é nosso. Então uma boa aula para vocês, um dia abençoado para vocês.